Eu quero que você abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 1, verso 18. Eu quero pregar uma palavra que Deus colocou essa semana no meu coração. E tenho certeza que Deus vai abençoar muito tua vida esta noite. Amém? Deixa eu ver aqui. Vamos ler, vamos acompanhar aqui então no telão. Vinde, pois, e arrazoemos, disse o Senhor. Ainda que os vossos pecados são como a escarlata, e eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Se quiserdes em mim ouvirdes, comereis o bem desta terra. A versão, volta lá. A versão que eu tenho diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor. Diga comigo, o melhor. Mas diga com vontade, o melhor. Dizemos o quê? Então vamos ler na versão que eu tenho. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Diga ao seu vizinho: vizinho, se você quer, você pode comer o melhor. Diga isso para o Rômulo, que às vezes ele não quer comer o melhor. Pastor Rômulo, diga, por favor, pastor, aproveita agora. É só você querer. Me dá o próximo. Mas se recusardes e forem rebeldes, sereis devorados à espada, pois a boca do Senhor o disse. Diga para o que está ao seu lado: vizinho, se você for rebelde, você vai se dar mal. Amém? Diga de novo: se você for rebelde, você vai se dar mal. Agora, se você quiser, você pode comer o melhor. Por isso que nós comemos hoje um... O pastor Javé está animado. Ele comeu ele veio com essas comidas nordestinas. Eu apresentei a ele um mondongo castelhano. Por isso que ele está tão fervoroso. Aleluia. Quantos estão felizes com Jesus essa noite? Quantos creem que a palavra de Deus é fiel e verdadeira? Queridos, eu quero pregar esta noite. Diga comigo, um convite a viver a graça de Deus. Esse texto que eu li, pode colocar o verso 18. É conhecido pelos estudiosos e eruditos bíblicos como o mini evangelho. Diga comigo, mini evangelho. É chamado tecnicamente de proto-evangelho, porque esses 3 versículos, eles formam como se fosse o evangelho em miniatura. É como um desenho do evangelho. É como se Isaías, em 3 versículos, desenhasse e apresentasse o evangelho rapidamente. Ele o define nesses 3 versículos. Isaías é conhecido pelos estudiosos da palavra de Deus como
o evangelista do Antigo Testamento, porque Isaías apresenta, é o profeta que melhor apresenta o Messias e descreve, ilustra a vida do Messias profeticamente. É o profeta que mais fala de Jesus. Alguns dizem que foi ele que chamou Jesus de feio. Ele disse: nenhuma formosura vimos nele para que o desejássemos. Então foi Isaías o profeta que ousou chamar Jesus de feio, segundo alguns escritores. Mas o que eu quero falar esta noite é sobre, ou focar esta noite, é sobre este convite maravilhoso que ele faz no início do seu livro. E é um convite a vivermos a graça de Deus, a vida abundante. Amém? Sabe, a Bíblia diz, o Evangelho de João, o evangelista João diz que a lei foi dada por Moisés e a graça veio por Cristo Jesus. Diga comigo: a lei foi dada, a graça veio. A lei foi imposta, a lei foi um mandamento, é uma ordenança. Agora a graça não, a graça é uma visita, é um presente, é um amigo, é uma pessoa. A graça é um código, a lei é um código. Diga comigo: a lei é um código. A graça é um presente. A lei é um livro. Vamos lá, diga comigo: a lei é um livro. A graça é uma pessoa. Consegue entender a diferença? Parece que não. Vamos de novo. A lei é um livro. A graça é uma pessoa. A lei você estuda. Oh, meu Deus, vamos embora. Todos juntos. A lei você estuda. A graça você conhece. Vamos lá. A lei você aprende. Com a graça você convive. Diga assim: a lei você carrega, com a graça você caminha. A lei é um fardo, a graça te carrega. A lei te escraviza, a graça te liberta. Uau! Eu já entrei em calor. Aleluia. Vamos lá, querido. Eu estou pegando fogo aqui. Consegue entender? Por isso que o autor aos Hebreus disse assim: temos chegado ao Monte Sião, ao Deus vivo, a multidão dos anjos. Temos chegado ao Pai, ao Filho, temos chegado à vida. A graça é muito melhor do que a lei. Eu não sei porque tantos crentes insistem em viver a lei. Eu não sei porquê. Tantos cristãos amam a lei, amam ser escravos, amam ser escravos. Essa noite eu quero te trazer um convite a viver a graça
abundante de Deus. Eu quero te mostrar algo. Me dá o primeiro versículo. Leia comigo a partir do ainda. Ainda que vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Leia comigo. Ainda que são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. A minha versão diz tornar-se-ão brancos como a lã. Diga comigo. Tornar-se-ão brancos. Por isso que eu amo aquele louvor, aquele hino. Me dá aquele hino aqui. Alvo mais que a neve. É lindo. Alvo mais que a neve. Diga comigo assim: se pecado é o meu problema, já está resolvido. Diga isso para o irmão que está ao seu lado. Se pecado é o teu problema, já está resolvido. Declare isso. De sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Olha que coisa linda. Cante sentindo isso. O mais que a neve. Cante sentindo. Cante recebendo. Sim, é de todo pecado. Esse é um assembleiano que não conhece o alvo mais que a neve. Ensine a ele, igreja. Médio hino é melhor do que nenhum. Todos juntos. Oh, Deus tremendo! Mais algo que a neve serei. Agora você perdeu os dois. Enquanto eles decidem o que eles vão cantar, deixa eu pregar agora. Aleluia. Sabe, eu quero que você creia profundamente no que eu vou te falar. Eu sou celoso pela santidade de Deus. Eu zelo pelas coisas puras de Deus. E esforço-me, como diz o apóstolo Paulo, esmurrando o meu corpo cada dia
para poder viver de forma justa e piedosa, como é de acordo aos santos em Cristo. E eu estava uma oportunidade orando ao Senhor, e orando com este entendimento aqui: Senhor, o teu avivamento tarda porque há muito pecado. Remove o pecado para que nós possamos viver o teu avivamento. E o Senhor me sussurrou este versículo, esta palavra primeiro. Ele me disse: Victor, você acredita que é o pecado que não permite o meu avivamento? E aí ele me sussurrou este versículo: se os vossos pecados fossem vermelhos como carmesim, tornar-se-ão brancos como a branca lã. Ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E o Senhor me perguntou de novo: você acredita que é o pecado o problema? Bom, se o pecado é o problema, eu já resolvi. Pergunte ao seu vizinho: se você acha que o pecado é o problema, ele já resolveu. Então eu fiz a pergunta ao Senhor: Senhor, qual é o problema? Qual é o problema? Se o pecado não é o problema, porque pecado não é o problema, e não é problema, e querido, eu não estou pregando que você pode pecar à vontade e viver uma vida dissoluta, não, nada disso. Mas eu estou dizendo que a razão porque nós não experimentamos a plenitude de Deus não é o pecado. E eu estou afirmando que não é o problema no pecado, porque ele afirma que se o problema for o pecado, ele o removeu. E o remove quantas vezes necessário for. Eu vou dizer de novo: se o problema é a presença de algum pecado, ele já o removeu. E o removerá quantas vezes necessário for. Porque ele morreu pelos nossos pecados. E eu não estou dizendo com isso que você se jogue a viver pecaminosamente, porque quem vive voluntariamente no pecado não conhece a Deus. Amém? E nunca o conheceu, diz o apóstolo João. Mas se porventura você entender que algum pecado te é empecilho para viver a plenitude de Deus, eu quero te dizer e quero te afirmar que ainda que o teu pecado seja vermelho como o escarlate, ele tornar-se-á branco como a lã, ou branco como a neve, porque ele pagou o preço para que todo pecado que você tenha praticado ou eventualmente pratique, ele pode te purificar de todo pecado. Então, se pecado é o problema, não é mais. Você não fica feliz com essa notícia? Agora, se pecado não é o problema, qual é o problema? Veja o que ele diz. Diga assim comigo: se quiserdes e me ouvirdes. Diga de novo: se quiserdes e me ouvirdes. Então qual é o problema? Ele diz, não fui eu que inventei isso, ele está dizendo: o pecado não é o problema, porque eu resolvo. Você não pode resolver o problema do pecado, ele pode. Você não pode vencer o pecado, ele pode. Ele pode vencê-lo em você, ele pode te libertar, ele pode te purificar, ele pode te limpar.
Então, aquilo que você não pode, Ele faz. Diga assim comigo: aquilo que é impossível para mim, Ele fez por mim. E o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que querer. Porque isso é um fator volitivo, isso é você. Ou seja, Deus não é o problema, Ele quer. A vida que você gostaria de ter em Deus, Ele quer. Qualquer vida que você imagine em Deus, que é excelente, que é maravilhosa, que é exitosa, que é cheia de vida, cheia de poder, cheia de unção, Ele quer. Ele quer para você. Ele quer para você. E o pecado é o problema. Ele resolveu. O próprio Isaías vai dizer no capítulo 52, 59, não lembro agora, 59 verso 2: os vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus. Então, se essa sentença se aplica, então a do versículo que nós acabamos de ler também se aplica. Se o pecado se faz separação, a graça une. Diga comigo: aquilo que o pecado separou, o favor restabeleceu. Isso é o Evangelho. Agora, se você quer, você tem que querer. O problema é que nós nos tornamos crentes e pegamos um livro e lemos um livro, e pode ser a Bíblia ou qualquer outro, e caminhamos com um livro, temos a Bíblia e criamos o nosso código nosso código de Bíblia e pregamos aqui é assim, como se na igreja do lado pudesse ser diferente. Ora, se as coisas são de acordo com a Bíblia, são de acordo com a Bíblia é a maior autoridade. Então nós criamos códigos de leis, ordenanças, para tentar deixar os crentes mais crentes e deixar as pessoas mais santas. E tudo que nós fazemos é deixar as pessoas mais religiosas e menos santas. Porque as pessoas pegam um livro, seja a Bíblia ou seja o livro de regras, e caminhamos debaixo de um livro, de um código de regras, e chamamos isso de cristianismo. Você está me entendendo? Agora, eu disse anteriormente que cristianismo, lei é um livro, cristianismo é uma pessoa. Lei é um código, graça é uma pessoa viva que te ama e que ama se relacionar com você. A lei você a lê, a graça você convive e interage com ela, e você anda com ela, adora ela, ela te carrega, ela te ajuda, você convive com a graça, porque a graça é viva, a lei é morta. Deixa eu lhe dar um dado. Você sabia que o dia que a lei foi dada, 3.000 pessoas morreram? Diga comigo: o dia que a lei nasceu, 3.000 pessoas morreram. O dia que a graça foi apresentada ao mundo, quase 3.000 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo e com fogo e foram salvas. Porque a lei mata. Diga comigo: a lei mata.
E a graça salva. Isso é maravilhoso. Isso é lindo. Agora você pega o código e vive o código, mas não convive com a graça. Por isso que Deus disse: se você quer e você me ouvir, a lei se estuda. Diga comigo: a lei se estuda, a graça se escuta. Vou dizer de novo: a lei se estuda, a graça se escuta. Eu fui numa loja ontem. E eu estava no meu carro interagindo com a graça. E o Senhor disse assim: fala para esse homem, fala de mim. E eu fui e saudei. Tudo bem, querido? Tudo bem. Você está tudo bem? Você também? Tudo bem. Daí eu falei para ele: ganhando muito dinheiro? Ele disse: não, o dinheiro não é importante. Eu digo: falaste bem. Dinheiro é bom, mas não é o mais importante. O mais importante é a família. Ele falou: é verdade. E o mais importante que a família é Deus. É verdade. O senhor é pastor, não é verdade? Sou pastor, sim. E falei algumas coisas que Deus mandou falar. Ele diz: me dá teu telefone. Eu quero marcar um tempo com você. Talvez se eu tivesse seguido o código da lei, eu dissesse a ele que ele está indo para o inferno, ou alguma coisa semelhante. Mas eu vi a graça e eu falei da graça. Então uma porta se abriu para mim pregar o evangelho a uma pessoa. Mas para isso você tem que, diga comigo, ou se eu não ouço a graça dizendo-me: fala para ele de mim. E eu disse para ele o seguinte: você quer um conselho para que te vá bem na vida? Digo: conselhos são caros, e eu vou te dar 2. Eu quero. Seja honesto financeiramente, pague bem seus funcionários e nunca traia a sua família. Ele regalou os olhos e falou assim: eu não sou perfeito, mas eu sou fiel à minha família. E eu gosto das coisas sérias. Digo: então, dá a 10ª parte do que você ganha a Deus. Ei, eu estava apresentando Jesus para uma pessoa e estava lhe falando do dízimo. Ele me olhou e falou: é? E funciona? Digo: eu dou 20. E ele, e funciona? Digo: depois te conto mais. E ele me deu o telefone, pegou o meu. Quer ser meu amigo. Quer ser meu amigo, quer tomar conselhos comigo. Sabe por quê? Porque eu vi a graça. Você está me escutando? Se quiser, eu vivo. Vou dizer de novo: a lei é um livro, a graça é uma pessoa chamada Jesus de Nazaré, que nos visita na pessoa do Espírito Santo e habita em nós. E é chamado de amigo. Eu vos deixarei um amigo. Agora,
antes que o tempo passe. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 29. Me dá 29, 11. Pois eu pensei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Me dá o 12. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E o 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Volta para o 11. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Diga comigo: planos de paz e não de mal. Planos de paz e não de mal. Sabe, uma das coisas que a religião e o diabo, porque o diabo e a religião, eles andam de mão dada, incrivelmente. E o diabo usa muito a religião para nos atacar e nos escravizar. Agora, Deus nos ama e tem planos bons. Diga comigo: planos bons. Você deveria olhar-se no espelho 10 vezes por dia e dizer a si mesmo: Deus tem planos bons com você. O diabo quer maior parte do tempo que você creia que Deus tem planos torturadores. Sabe, eu inúmeras vezes converso com cristãos e depois de 20 minutos, de 15, 20 de conversa, eles parecem que tudo que eles sabem de Deus é que Deus quer o mal deles, que Deus quer prová-los, torturá-los, colocá-los no deserto, amargurá-los, tirar-lhe coisas. Eu não posso crer que o Deus da graça não tenha planos bons para nós. Você precisa se manter focado nisto. O tempo inteiro você estar pensando que Deus tem planos bons. Pastor, o senhor não passa dificuldade? Eu passo. Não enfrenta problema? Enfrento. Não enfrenta turbulência? Enfrento. Agora, todo dia quando eu me levanto, eu foco numa coisa: Deus planeou um dia abençoado para mim. Este dia é o dia que Jeová Deus fez para mim, e eu vou vivê-lo, e eu vou ser abençoado por Ele. Ele planejou algo bom para mim hoje, porque a sua palavra diz que Ele tem planos de bem e não de mal, de paz e não de mal. Aonde está o seu foco? Qual é o seu falar diário? Quais são as palavras que você libera da sua boca? Que tipo de palavreado você menciona no seu dia a dia? Palavras de vitória ou palavras de derrota? Palavras de bênção ou palavras de miséria? Palavras de prosperidade ou palavras de amargura?
Se Deus fez um dia bom para mim, eu levanto na expectativa de que algum milagre vai acontecer esse dia. Você pode me perguntar, pastor, e aconteceu algum dia que o Senhor se levantou e não aconteceu o que o Senhor esperava? Muitos. Em muitos dias eu cheguei ao final do dia e o que eu esperava não aconteceu. E o que o Senhor fez? Fui dormir na esperança de que amanhã será melhor. E quando acordei na esperança de receber um milagre. E você vai dizer, pastor, o senhor viveu o milagre? Também não vivi aquele dia, mas continuei com o mesmo processo, focado naquele que me amou e se entregou por mim e me deu uma palavra que os seus planos são bons para mim. E eu digo, Senhor, continuo crendo em ti, porque eu sei que em algum momento destes dias o Senhor escreveu uma vitória para mim e eu vou vivê-la. Eu vou viver essa vitória, eu vou vivê-la. Ela é minha, ela me pertence e ninguém vai me roubar meu dia bom, meu dia bom, meu dia bom. Nem demônio, nem diabo, nem pessoa, nada vai me roubar meu dia bom. Quanto menos eu espero, meu dia bom chega. Mas eu me mantenho focado numa coisa: Deus é bom. Ouço o que Ele diz. Ouço, procuro ouvi-lo quanto ao que estou vivendo. E muitas vezes tudo que eu ouço é: não te desespera, aquieta-te, espera em mim. Sempre há um milagre. Diga comigo, sempre há um milagre. Queridos, sempre há um milagre. Os discípulos foram pescar e não pescaram nada. Ele entrou no barco, navegou um pouquinho e diz: lança a rede à direita. E eles disseram: mas Senhor, nós pescamos a noite inteira e não deu peixes. Querido, sempre há um dia em que Deus vai mudar a tua rotina. Você tem que ter a esperança que em algum momento a tua rotina vai mudar. Quando você anda com Deus, a sua rotina vai mudar. A graça muda a tua rotina, o milagre vai vir. Você talvez diga assim: o meu casamento nunca muda. Viva na expectativa, ele vai mudar. Deus vai mudar teu casamento, Deus vai mudar essa história, Deus vai mudar essa história, eu te garanto. Tenha uma boa expectativa, porque o dia bom vai chegar. Essa miséria financeira, se você vive uma vida cultivando pensamentos negativos, nada vai mudar. Sabe qual é o nosso problema? Nós achamos que sabemos. O problema nosso é que achamos que sabemos e não sabemos. E porque não sabemos, não recebemos. A gente se acha que sabe tudo. Uma das coisas que eu oro todos os dias a Deus, eu sou inspirado pela vida de Abraham Lincoln. Eu amo a história de Abraham Lincoln. Ontem o meu filho me falava de Abraham Lincoln e da história de Abraham Lincoln enquanto almoçávamos num restaurante, e eu não me contive, porque eu amo a história desse homem. Porque a história de Abraham Lincoln é a história de um vencedor que nunca se deu por vencido. Perdeu inúmeras eleições, foi criticado, mas se tornou presidente dos Estados Unidos. Foi o abolicionista americano. Dirigiu com excelência, e o ápice
Os Estados Unidos se deu em seu governo. Mas existe um segredo por trás disso. Todos os dias, às 6 da manhã, ele estava de joelhos dobrados no seu gabinete, orando assim: Senhor, me dá capacidade para dirigir esta grande nação. Desde que eu li a primeira vez a história desse homem, eu entendi uma chave: humildade. Humildade. De você dizer a Deus: eu não sei como. Tudo que eu faço todos os dias, nas minhas primeiras horas do dia, é ir ao meu escritório e dizer: Senhor, eu não sou capaz, eu não sou bom, eu não sei como fazer. Me dá graça, me ajuda. Você é meu amigo, me dirige, me ensina. O nosso problema é que nós achamos que sabemos. Mantenha-se focado no Senhor, e você vai ver Deus dirigir os teus passos. Eu sei que eu quero terminar agora. Eu tinha um outro versículo, vamos lendo rapidamente e termino. Isaías 55, verso 8. Porque os meus pensamentos não são vossos pensamentos, nem vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. E o verso 9. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, e assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Diga comigo assim: o que Deus tem para mim é mais alto. Diga assim: o que Deus tem para mim é melhor do que eu imagino. Creia nisso. Vamos de novo. Isso precisa entrar em você. O que Deus planeja em nós e para nós sempre é maior. Qual é o problema? O problema é que nós não acreditamos nisso e questionamos. Diga comigo assim: não questionar, perseverar, confiar. Essa é a chave. Não questione a Deus. Sabe quando vem o dia ruim? Eu não questiono. Eu entendo que o dia ruim, diga comigo, eu entendo que o dia ruim é processo. O dia ruim, ele é processo para chegar no dia bom. O diabo aposta que eu vou murmurar. O diabo aposta de que eu vou desistir. O diabo aposta de que eu vou maldizer Deus. Era isso que ele falava para Deus em relação a Jó. Tira o que ele tem e ele te amaldiçoa. Toca nele e ele te deixará. Isso é mais ou menos o descortinar de nosso dia a dia. A Bíblia diz que ele é o acusador dos irmãos, que de dia e de noite nos acusa perante Deus. Então todos os dias nós estamos sendo testados na nossa capacidade de crer e perseverar em Deus. Você está me entendendo? Então quando as coisas elas não parecem o que são, e tudo fica escuro, e tudo se confunde, e tudo fica negro como o breu, e nada parece que dá certo. Já aconteceu com você? Não sei, comigo já.
que o dia ruim, tudo dá errado. Tudo, parece que nada combina. E quando eu percebo que estou num dia ruim, eu dou gargalhada. Quando me dou por conta, eu começo a rir. Eu começo a rir, falando sério. Porque eu sei que tudo que eu tenho que fazer é me agarrar de Jesus, confiar nele, confiar nele, confiar nele, confiar nele. Porque eu sei que o caminho que ele planejou para mim é mais alto do que o meu. Haja o que houver, venha o que vier, eu estou caminhando para um lugar mais alto. Eu estou caminhando para um lugar mais alto. Haja o que houver, venha o que vier, eu estou indo para cima e não para baixo. Eu estou indo para minha vitória, não para minha derrota. Eu estou caminhando para pegar meu prêmio e não para perder coisa. Eu estou indo para a vitória. Então, no dia ruim, não murmure, confie, e Deus te dará a vitória. Confie e Deus te dará a vitória. E para terminando, vamos ficar em pé.